mundo precisa de pessoas bagunceiras, perfeccionismo e controle. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Semana passada, se não me engano, foi no final de semana, foi exatamente no sábado, eu coloquei um post falando com a seguinte frase, com um personagem da turma do Snoopy, e dizendo assim, a frase: o mundo precisa de pessoas bagunceiras. E eu vou deixar uma frase de Nietzsche e vou dizer, vou falar um pouquinho aqui a respeito disso. Da enquete que eu fiz, que eu coloquei uma enquete falando do perfeccionismo excessivo e do controle, se era patológico, se era normal ou se a pessoa não sabia. Então, algumas pessoas responderam e eu vou deixar esse vídeo aqui esclarecendo um pouquinho a respeito disso em relação à saúde mental. Mas antes disso, eu vou deixar aqui uma frase de Nietzsche para a reflexão de vocês. Nietzsche é um filósofo, foi um grande filósofo existencial e deixou um grande legado aí para todos nós, para todas as ciências, principalmente as ciências humanas e para a psicologia. A frase é o seguinte: é preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Em algumas traduções vai ter assim: é preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela bailarina. Então, voltando ao post que eu coloquei, a enquete. Tudo que é excessivo é falta de alguma coisa. Tudo que é demais, tudo que é sobra, é falta de algo, Então, se a pessoa é extremamente perfeccionista, extremamente controladora, não é algo, a psicologia não vai dizer, nós psicólogos, que não é algo anormal, mas pra gente vai ter uma base patológica que está relacionada aos transtornos de ansiedade. As bases das neuroses, que Freud deixou como legado aí para os psicanalistas e para quem trabalha com a psicanálise, como eu, que as neuroses elas podem ser obsessivas, compulsivas e histéricas. Então, quando a gente fala de demasiadamente, a gente está falando de obsessão ou compulsão. A pessoa que tem um controle excessivo de tudo vai ser uma pessoa possessiva, ciumenta, uma pessoa que vai querer ter o controle de tudo, vai centralizar as coisas, e a pessoa perfeccionista vai ser um certo controle. A pessoa muito detalhista, que quer sempre tudo muito perfeito. E isso o que tem a ver para nós psicólogos? Quando a gente vê uma pessoa extremamente perfeccionista na organização dos deveres de casa, do trabalho, aquela pessoa que não aceita nada fora do lugar, que arruma o seu closet ou guarda-roupa todas as semanas, ou às vezes mais de uma vez na semana, a pessoa que tem as coisas muito em ordem. Isso pode se transformar excessivamente em um toque. Então, por isso que há uma base patológica. A pessoa que tem o extremo em tudo, muita organização. Então, a gente percebe na terapia que quando a pessoa, o toque, ele se desenvolve daí. A pessoa perde o controle de ter as coisas muito organizadas, Lavar muito a mão. A gente sabe que agora na pandemia, muitas pessoas desenvolveram toque devido a esse excessivo cuidado de lavar mão, de limpar a maçaneta, de estar limpando casa, devido à situação que não foi uma situação irrelevante, realmente houve uma preocupação em relação à contaminação, porém a gente sabe, nós psicólogos, psiquiatras, a gente observa o seguinte, que quando a pessoa ela faz isso excessivamente, existe ali uma base patológica de preocupação, ou seja, um grau de ansiedade, um nível de ansiedade extremo, excessivo. Então, quanto mais a gente observa que a pessoa ela tem muita
esse excessivo cuidado, né? Com tudo muito linear, muito simétrico, muito perfeitinho, muito organizado, nada fora do lugar, ou a pessoa que quer ter o controle de tudo e das situações, a gente observa que a pessoa está excessivamente ansiosa. Existe um nível, um grau de ansiedade muito grande. Então, assim, se observem, porque a gente sabe que o pânico é um transtorno de ansiedade e o transtorno do pânico, um dos sintomas, me perdoe, subjetivos é o controle. A pessoa perde o controle da situação. Ela se sente sem controle, né, do corpo, porque tem os sintomas físicos, né? Uma sensação física, porém não é uma de fundamento patológico físico. E existe uma questão subjetiva da perda do controle, da sensação do controle do próprio corpo, das próprias emoções e sentimentos. E quando a pessoa vai para a terapia que ela tem um transtorno do pânico, ela observa que existe ali algo na vida dela que ela tem a sensação de perda do controle de algo ou da vida de alguém, né? O toque, hoje em dia, os transtornos obsessivos compulsivos não fazem parte do DSM-6, que é uma bíblia da psiquiatria, da psicologia, onde tem os adoecimentos psíquicos, hoje não faz parte dos transtornos de ansiedade, mas já fez. Então, assim, nem todas as pessoas que têm toque, algum tipo de toque, vai estar relacionada à ansiedade, mas digamos que a maioria dos casos, sim. Então, assim, existe, na maioria dos casos, pensamentos obsessivos compulsivos, as pessoas que têm comportamento de toque, né, que são inúmeros, né, e por isso que hoje ele é um transtorno à parte no DSM-6, por isso, porque existem vários tipos de toque, mas muitos deles estão relacionados à ansiedade, a essa sensação de perfeccionismo, né, de controle. Então fica a dica. Espero que vocês tenham entendido, né? E quando eu coloco alguma coisa lá nos stories, fiquem atentos. Então, assim, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.